Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Padre Juliano Grafanassi, vigário paroquial da Paróquia Espírito Santo, que se localiza na cidade de São José dos Campos. Que possamos ver atentamente o que Deus quer nos ensinar através desse Conversando sobre a Fé. Nesta edição nós falaremos por que Jesus desceu à mansão dos mortos. O credo ensina que Jesus desceu à mansão dos mortos. E o que é o credo? O credo é aquela oração que nós rezamos na Santa Missa, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí, ali ele vai afirmar muitas coisas que falam da nossa fé e às vezes passa despercebido. Então, Jesus ele desce à morada dos mortos. E o que é essa morada dos mortos? Muitos acreditavam que ser o inferno, o Sheol, o Hades, nas diversas tradições e também nas misturas, contato do judaísmo com as outras culturas. É interessante pensar que Jesus desceu dos mortos para resgatar aqueles pecados, ou melhor, aqueles pecadores que vieram anterior a ele. Então Jesus ele desceu a essa mansão dos mortos para libertar o Adão e Eva, libertar aquelas pessoas que viveram antes mesmo de Jesus nascer e ser o Verbo encarnado na humanidade. E é isso que o nosso credo afirma. Em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14, vai dizer que Jesus, ele morreu e sua morte por nós venceu a morte e o diabo e também o dominador da morte. Em São João também vai dizer que ele veio a nós para destruir as obras do demônio. 1 João, capítulo 3, versículo 8. E em Isaías 53, 8 vai dizer, ele foi eliminado da terra dos vivos. Para dizer que Jesus, ele deveria morrer, o Messias ou o servo sofredor, ele deveria morrer e salvar a humanidade. Só que resgatar os vivos e resgatar também aqueles que haviam morrido. A nossa tradição, ela também nos fala e principalmente quando se refere aos padres da igreja, e aqui cito São Gregório de Nissa, que disse, Deus não impediu a morte de separar a alma do corpo, segundo a ordem necessária à natureza, mas reuniu novamente um ao outro pela ressurreição, a fim de ser ele mesmo, em sua pessoa, o ponto de encontro da morte e da vida, e tornando-se ele mesmo princípio da reunião para as partes separadas. É interessante que Jesus ele faz isso a nós que estamos ainda vivendo a nossa peregrinação terrestre, e ele também faz com as pessoas que viveram antes. E aí conta a tradição que ele foi lá abrir as portas do inferno para resgatar aqueles que doaram as suas vidas e que estavam lá encarcerados no inferno. Uma outra tradição, e aí São João Damasceno ele vai dizer que ele vai colocar para nós que Jesus ele não só vence a morte, mas também ele faz com que o homem se divinizasse. Ele vai dizer assim, pelo fato de que na morte de Cristo e sua alma tenha sido separada da carne, a única pessoa não foi dividida em duas pessoas, pois o corpo e a alma de Jesus existiram da mesma forma desde o início na pessoa do Verbo, e na morte, embora separados um do outro, ficaram cada um com a mesma e única pessoa do Verbo. Ou seja, pelo fato de Jesus ter a sua natureza divina, mesmo depois da morte, Jesus não foi separado da sua natureza humana. É interessante perceber isso porque ele inaugura a partir disso aquilo que Deus prometeu a nós, prometeu a todos os homens, os filhos adotivos de Jesus Cristo. Quando nós
afirmamos que Jesus ele desce à morada dos mortos, ele também faz isso com aqueles que viveram e com aqueles que ainda irão viver, com aqueles que irão pertencer a Ele. Por fim, gostaria de terminar esse trecho, este vídeo, com a passagem de Colossenses no versículo 1, ou melhor, no versículo 13 do capítulo 1. Ele vai dizer: Ele nos arrancou do poder das trevas e nos introduziu no reino de seu Filho amado, no qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. A Escritura afirma isso, a tradição afirma isso, e nós, como crentes, como cristãos, devemos anunciar que Jesus, ele veio libertar os condenados, aqueles que já estavam, veio libertar os escravos, aqueles que estavam e foram contemporâneos a eles, e aqueles que ainda iriam vir, que somos todos nós cristãos, filhos amados do Pai e também irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a vocês, e aqui terminando esse vídeo, curta aí, veja a nossa página e também se inscreva. Um grande abraço a todos vocês.